Oi, eu sou Graziele e hoje eu vou falar sobre abertura de empresa. Por que é importante você saber o que é necessário para você abrir a sua empresa? É bem interessante falar sobre a abertura da empresa, porque antes de você abrir qualquer tipo de negócio, é você se programar. Então, o que é uma programação? O que é que eu preciso fazer para mim abrir a minha empresa? Vou lá no contador, ele faz, escolhe uma atividade, e aí acho que vai dar certo, vai dar dinheiro, ele simplesmente abre. Não é bem assim, não. Tudo depende de programação. Tanto para você abrir quanto para você fechar. Por quê? A minha empresa está ruim, eu vou fechar e aí depois eu negocio para pagar. Antigamente a Receita fazia isso, aceitava tranquilamente você fechar a empresa, abrir outra e seu novo CNPJ estava tranquilo. Fecha... Tinha pessoas que fechavam 10 empresas, abriam mais 10 e sempre renovando o CNPJ, sempre saíram todas as certidões, só que hoje a Receita brecou esse tipo de situação. Por quê? Estava sendo muito constante isso. As pessoas iam lá, fechavam a empresa e abriam uma nova. E aí a Receita emitia certidões com todas as certidões negativas do novo CNPJ. Isso ainda acontece? Acontece. Só que, para você ter um novo CNPJ, você vai estar com um problema um pouco pior. Você vai estar com o CNPJ novinho, cheirando a leite, igual a bumbum de neném, como geralmente diz. Mas por que você está com um problema pior? Porque as dívidas da sua antiga empresa que você fechou vão direto para a sua pessoa física, vão direto para o seu CPF. Isso antigamente não acontecia. Ficava com o CNPJ baixado e você ficava devendo a receita, e aí o CNPJ, quando era baixado, você não conseguia baixar, na verdade, né? Hoje em dia você pode baixar, só que hoje você baixa com a restrição no seu CPF. E aí, para você abrir uma nova empresa, você tem que estar com seu nome limpo. E se você tiver na Receita Federal, você não está com seu nome limpo, porque a Receita também coloca. Só que ela não coloca nos órgãos de proteção, como a SPC, Serasa. Ela coloca direto na dívida ativa da União, que é um pouquinho mais complicado, porque você não consegue abrir uma conta, pessoa jurídica, pessoa física, você não abre nenhuma poupança hoje em dia com seu CPF em restrição. Então vamos falar sobre os tipos, as formas de tributações. Hoje em dia existem três formas, três tipos. O MEI, o Simples Nacional e o lucro, aliás, na verdade são quatro. MEI, Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. O que é o MEI? É o microempreendedor individual. O, o governo federal criou o MEI, na verdade, para estimular as pessoas que trabalham autônomo, que fazem trabalhos autônomos, feirantes, pequenos comerciantes, a abrir o seu CNPJ. Para quê? Quais as vantagens de abrir um MEI? As vantagens são as mesmas das pessoas jurídicas comuns, mas com algumas exceções, porque nem tudo são flores no meio. Por exemplo, para você abrir uma conta jurídica normal, uma empresa normal, Simples Nacional, lucro real do presumido, você pega suas certidões, vai lá e abre em qualquer banco. O MEI não é bem assim. As pessoas do MEI estão sentindo algumas amarrações para abrir uma conta pessoa jurídica, porque os únicos bancos que trabalham hoje são o Banco do Nordeste, e Caixa Econômica, e algumas agências do Banco do Brasil. Por que algumas agências? Essas agências pequenas não abrem, só abre uma agência grande normal. Por exemplo, o Banco Matriz você abre qualquer conta pessoa física, mas o MEI você não abre. A pessoa jurídica você tem que ir direto na agência central. E aí, qual é o faturamento do MEI? São 60 mil ao ano. Ou seja, deixa eu ver aqui, são 5 mil ao mês. Aí depois da MEI, quais são as outras? A IRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ótimo, é limitada, posso ser só eu numa empresa limitada, massa, ótimo, maravilhoso. Só que, como tudo, tem um só que. O Brasil não abre as portas assim tão facilmente. Infelizmente, a gente tem muito imposto, muito tributo, e a burocracia no nosso país é incrivelmente pesada. Então, como é que eu faço uma EIRELI? Qual é o mínimo que acontece? A EIRELI, você só abre com capital social de 100 salários mínimos. Ou seja, o salário mínimo hoje está em R$ 880. Você tem que ter um capital, no mínimo,
de R$ 88.000. E como assim? Por que eu vou ter que ter um capital social? É a restrição inicial para você abrir uma EIRELI. O capital mínimo são 6 salários mínimos, dá R$ 88.000. E aí, ótimo, eu vou abrir uma EIRELI agora, vou... Mas e aí? Quais são os prós de abrir uma EIRELI e colocar um capital de R$ 88.000? Acima de R$ 5.000, você tem que simplesmente declarar no seu imposto de renda. Você vai pegar, abrir uma empresa, o capital de R$ 90.000. Vai arredondar, botar logo no... Ótimo. Aí a receita chega, você abriu em 1º de janeiro de 2016. 1º de janeiro é feriado, mas tudo bem. Primeiro dia do ano. E aí, 1º de janeiro, chego lá, vou no contador, abriu, saiu tudo. Minha empresa começou a valer, a ter CNPJ, ter inscrição ativa em 1º de janeiro de 2016. E aí? Como é que a Receita vai me pedir essa informação? Você, no ano de 2017, vai ter que chegar para a Receita, lá no 1º a 31 de março, dizer, olha, no imposto de renda eu tenho que dizer de onde eu tirei R$ 90.000 para abrir a minha empresa. Existem pessoas que fazem muito isso, abrem a empresa com capital social, coloca lá o valor de R$ 90.000 e não coloca se é integralizado ou integralizado, vai lá e coloca integralizado, ou seja, você colocou no seu caixa R$ 90.000. Isso acontece muito em empresas de construção civil, colocam um capital de 50 mil, por quê? Para você geralmente pegar a obra, você tem que ter no mínimo um capital de R$ 50.000. Por que eu vou abrir uma empresa de construção civil, vou ter que ter no mínimo um capital de 50 mil? Para você ser subempreiteira de uma empresa grande, geralmente pegar obras de uma empresa, tipo Minha Casa Minha Vida, são o governo federal coloca empresas para administrarem a obra e subempreiteiras, que são as empresas pequenas, que eles pegam para fazer a obra, construir a casa, construir uma praça e etc. E aí, por que uma empresa de capital mínimo de R$ 50.000? Porque, se por acaso tiver algum problema, atrasar medição, tiver problemas de trancar a obra, ter um embargo daquela obra por qualquer irregularidade sua ou da empreiteira, você tem condições de arcar com aqueles salários que vão ficar durante os imprevistos que acontecem. Embargo da obra, atraso na medição, atraso na liberação do pagamento, e aí você tem como marcar com aquele valor. Você tem 50 mil lá no seu caixa, então você tem como pagar 10 mil, 20 mil de folha. Então, cuidado com o capital social. É muito complicado. As empresas do Simples, eles têm 2 regimes tributários, que podem ser o ME e o EPP. São 2 formas de faturamento. Como assim? O que é isso? O que é o faturamento? Faturamento é quanto eu recebo? Exato. Faturamento bruto é quanto você tira de nota fiscal e que você declara amanhã. Não é aquele valor sem nota, não, porque existem muitas empresas, na verdade, que trabalham hoje sem a nota. Vamos ajeitar, a gente dar um descontinho sem nota. Só que, infelizmente, para as empresas de construção civil, não dá. Só sai medição perante todas as certidões e perante nota fiscal. E aí, voltando. O ME. O que é o ME? A empresa ME? Microempreendedor. É aquela empresa que fatura até 360 mil ao ano. Não importa se no mês você teve R$ 1, no outro mês você teve 100 mil, no outro você teve 50 mil. O que importa é que juntando os 12 meses, no acúmulo dos 12 meses de 1 a 31, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, você teve um faturamento de R$ 360 mil no ano. Se você extrapolar, você sai da ME e vai direto para a EPP. O que é EPP? Empresa de Pequeno Porte. E o que é isso? São as empresas do Simples Nacional, é o último patamar do Simples Nacional. A EPP pode ter um faturamento de até 3 milhões e 600 mil por ano. Então, de 1 de janeiro a 31 de dezembro daquele ano, você teve um faturamento, juntando tudo, 3 milhões e 600 mil. Aí a empresa EPP, empresa de pequeno porte. E depois temos o lucro real e o lucro presumido, que são as formas. A lucro real é o mais complicado de todos de se trabalhar. Então, se você chegar em qualquer escritório contábil e disser, eu sou empresa de lucro real. Tá bom, a gente cobra um valor bem mais elevado. Por quê? Porque o lucro real é tão difícil, tão complicado, tão estressante de se trabalhar. Lucro real, você tem que apresentar balanços trimestrais, ou seja, você apresenta 4 balanços dentro de um ano. Por quê? Porque o lucro real você se credita de impostos e quando você emite a sua nota, você se debita. E é feito um lançamento de compra
e venda na sua contabilidade, você vai declarar: eu gastei 100 mil de mão de obra, de materiais, aliás, e recebi notas nesse valor de 100 mil. Então, você vai se acreditar de PIS, de COFINS, de imposto de renda, de contribuição sobre o lucro líquido. E, de contrapartida, quando você emite as suas notas, você se debita daquele valor. E aí, a cada mês, você paga a diferença entre as suas entradas, os créditos desses impostos e as suas saídas, que são os débitos desses impostos. Quando você tirou de nota, aquele imposto foi debitado naquele determinado valor. Então, é bem estressante o lucro real. O lucro presumido, ele já é mais fácil. É uma espécie de simples nacional, só que mais redundante. Como assim? No Simples, você paga imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Se for uma indústria IPI, lucro presumido, você paga tudo isso. Do mesmo jeito que no Simples, só que alíquotas são maiores, a sua base de cálculo passa a ser maior. No Simples, você paga uma margem de 8,9%, dependendo do seu faturamento. Vai de 2% até 20%. Isso depende muito do faturamento, da sua tabela. Porque o comércio tem uma tabela específica para o Simples Nacional. O Simples não é simplesmente: eu sou do Simples, eu pagar 5%. Não, você paga X% de um, X% de outro, X% de outro. É o Simples Nacional. Já o lucro presumido, você paga aquele DARF, são os DARFs federais. O DARF é Documento de Arrecadação Federal. Você paga sobre cada imposto separadamente. E cada imposto tem sua base de cálculo e tem sua alíquota diferente. O capital social, voltando ao contexto do capital social na abertura da sua empresa. O capital social é muito importante para a sua empresa. Então, o ideal é que, se você quer ter um capital alto, você coloque um capital integralizado e um capital a integralizar. Qual a diferença do integralizado ao a integralizar? Integralizado é aquele money, cash, que você pegou do seu dinheiro, do seu banco e está lá na sua empresa. Na abertura, eu tenho 10 mil reais, ou eu tenho 100 mil reais. Isso é integralizar. A integralizar, você diz: olha, eu estou abrindo a empresa com 2 mil reais, amanhã eu vou colocar 10 mil, daqui a um mês eu coloco 100 mil, e assim sucessivamente. Você vai colocar o valor que você quer chegar, finalizar a sua empresa, 100 mil reais. Você está abrindo com 10 mil e 90 mil a integralizar em 10 meses. Você coloca o valor que você tem integralizado, o valor que você já injetou dentro da sua empresa e o valor a integralizar, que é o que você vai colocar dentro dela. Vamos ter cuidado com o nosso capital social, com o que a gente declara, porque passou de um determinado valor, a gente paga um preço alto de imposto de renda, que no Brasil pode chegar até 27,5% do que você declara. Então, 27,5% é um valor bem salgado para você pagar no imposto de renda e, no final das contas, você não colocou aquele valor realmente, você vai estar pagando uma conta que você não tem como marcar. Você vai pegar uma obra, se for uma construtora, e não vai ter como marcar com seu funcionário se tiver algum empecilho na obra. Então, vamos ter cuidado com o capital social, porque é bem complicado essa questão de empresa. Muitas pessoas acham: é só abrir, começar a faturar, depois eu começo a pagar. Só que, se tem a empresa, você emitir a nota, você não pagar o imposto, é complicado agora. Tem empresas que estão passando por situações perante o Simples Nacional, que é agora até o dia 29 de janeiro. E outras, entre outras ocasiões, outras situações que são bem complicadas para a empresa. Então, vamos tentar cuidar do nosso negócio como a gente cuida da nossa casa, um pouquinho melhor, que geralmente as pessoas dizem: a empresa é o reflexo do nome. Se você é organizado, sua empresa vai ser ótima. Se você for desorganizado, não adianta você contratar o melhor administrador, porque vai ser uma desorganização dobrada. O seu administrador tentando organizar e você, por sua vez, sem arcar. Então, vamos cuidar da nossa empresa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.